Mas eu sei que Deus me escolheu desde antes do ventre da minha mãe. E eu vou te provar hoje, no dia de hoje, que Deus te escolheu e Deus tem um propósito na tua vida antes mesmo de você ser gerado no ventre da tua mãe. E como não falar de algo impossível de acontecer? E muitas vezes você se sente cabisbaixo, você vai se sentindo fraco. Eu não consigo, não dá, não tem como. É desse jeito que você está sentindo, porque é você que está fazendo. Mas quando Deus faz através de você, você é só um instrumento para que a glória dele ande no meio dessa terra. Se até as árvores, se até os animais, os pássaros do campo refletem a glória de Deus, quanto mais nós, filhos de Deus, refletimos a glória do Senhor. Nós temos que entender esse sacrifício de Deus, o sacrifício da cruz do Calvário, para que a glória dele esteja sobre nós. Ele não divide a glória dele com ninguém, mas nós manifestamos a glória do Senhor por onde quer que nós passamos. Você trouxe a Bíblia aí? 1 Samuel capítulo 15. Nós vamos falar de um povo. Imagina. Imagina o povo naquela época. O povo não tinha rei. As tribos eram lideradas cada uma por um líder escolhido por Deus. E ali o Senhor conduzia o povo. Ali o Senhor ia na frente daquele povo, dando ordem aos líderes a fazerem as coisas a qual eles tinham que fazer. Mas acontece algo. Aquele povo fala: não, nós não queremos que Deus nos guie. Nós queremos alguém que nós vemos. Nós queremos alguém a qual nós podemos ver, falar. Nós queremos alguém a qual nós podemos apalpar. Nós queremos alguém a qual os nossos olhos veem. E isso é o mal da humanidade, em somente crer naquele que você pode ver. Porque a Bíblia ainda diz algo muito poderoso. Como que você diz que ama a Deus e não consegue amar o teu irmão a qual você vê? E a Deus você não vê? Hoje o Senhor está querendo com que nós nos posicionemos, para que todavia Ele possa fazer aquilo que é impossível por nós. Eu fiz um post de repúdio, aonde eu comecei a ver nas redes sociais, grandes igrejas. Você vai entrar, eu quero ir num evento que vai ter lá, eu quero ir num aniversário da igreja que vai ter. Primeiro que você precisa fazer um cadastro. Segundo, pagar uma taxa de R$180. Uma igreja que comporta quase 2.000 pessoas. 4 dias. Igreja lotada. Grandes pregadores. O sistema fiduciário das congregações gigantes, ninguém consegue derrubar. Ninguém consegue fazer com que isso caia. E eu falo para vocês, irmãos, me deu nojo. Porque se você não entra, se você não consegue fazer a inscrição, pagar os R$180 e receber uma pulseirinha, e você estiver passando na porta, desesperado, querendo ouvir a palavra de Deus, você não pode entrar. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Você não pode entrar, você não fez a inscrição, você não tem a pulseirinha. Mas sabe o que eu louvo a Deus?
que ainda existem as igrejas pequenininhas, porque quando os grandes caírem, eles vão ter que vir até nós, para poder entender aonde eles caíram. Eles estão tão cegos que eles não conseguem entender aonde caíram. E não foi diferente na vida de Saul. A soberba, a luxúria, as coisas que acham que é certo. Você sabe qual que é a pior coisa, meu irmão? Na vida de um líder espiritual, na vida de um pastor, presidente de uma igreja, de uma congregação, é ser rejeitado por Deus naquilo que ele está fazendo e está dando certo. Isso é a pior coisa, você ser rejeitado por Deus dentro da tua congregação, onde você está liderando um povo, e Deus fala: eu estou te rejeitando, eu já te rejeitei, mas Senhor, está vendo, olha o que está acontecendo, quantas pessoas estão se convertendo. Sim, mas eu já te rejeitei. Será que você já não parou para pensar se o Senhor rejeitou aquilo que tu estás fazendo? Deus não gosta das coisas feitas de qualquer maneira. Deus gosta de excelência, porque tudo é por Ele e para Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Mas voltemos. 1 Samuel 15. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não o destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel. Presta atenção nisso. Versículo 11. Arrependo-me de ter posto Saul como rei. Ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Feche seus olhos. Pai, eu creio que o Senhor é um Deus poderoso. Eu creio que o Senhor é um Deus maravilhoso. E eu sei que o Senhor vai falar, Senhor, com teu povo nessa noite. Espero, Senhor, que o Senhor busque aqui os corações contritos, como o Senhor tem feito. E que o Senhor fale conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos. É um tempo de oração, é um tempo, Senhor, de buscar o Senhor de joelhos, para que nós possamos receber de Ti
tudo aquilo que está parado, travado nas regiões celestiais. Assim como Daniel orou 21 dias, assim como Daniel buscou a tua face, Senhor, nós estamos aqui durante essas 12 quintas-feiras, buscando a tua face, nos colocando perante ti, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, para que o Senhor venha em nosso favor, liberar, Senhor, tudo aquilo que está travado no reino, tudo aquilo que está travado no plano espiritual. É o que eu oro crendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Depois de um período conturbado, o povo vai até Samuel e diz assim: nós queremos um rei, nós queremos alguém que fale por nós, nós queremos constituir uma pessoa a qual a gente vê, a qual possa julgar as coisas. Nós precisamos de uma pessoa como a gente. E justo aquela época, o povo do Senhor, os israelitas, estavam passando por um período muito conturbado, períodos de dificuldade, e eles acharam que a melhor coisa que haveria de se fazer era ter um rei próprio. Já não bastava Deus, já não bastava o Senhor, a qual eles já sabiam quem era. E não é diferente nos dias de hoje. Os homens daquela época buscavam a glória para si. Os homens de hoje buscam a glória para si. Parece que é a ruindade do ser humano desejar a glória para si. Nos dias de hoje eles centralizam o crédito em si mesmo, mas terceirizam toda a responsabilidade de um fracasso, porque a glória é minha daquilo que eu fizer de bom, mas aquilo que eu fiz de ruim, a culpa é dela, a culpa é dele. Eles queriam um homem para julgar conforme o coração deles. E Deus disse: então vocês querem? Então Samuel, vem cá Samuel, que você possa estar separando Saul a rei a quem escolhi, para que ele possa reinar no meio de vós, no meio de vocês. Mas em outras palavras, tudo aquilo que nós fazemos de correto, o mérito é nosso, mas aquilo que a gente faz de ruim, o fracasso é de vocês. Eu nunca vi um Deus a qual a gente serve fracassado. Eu sempre vejo um Deus que levanta o caído e dá força a quem não tem nenhum vigor. Eu conheço um Deus que vai te levantar hoje de uma tal forma que você vai falar assim: meu Deus, tu és a minha força. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18, parte A diz assim: não digas pois do teu coração, a minha força e o meu poder vem do meu braço, que adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas. Ou você acha que aquilo que você tem até hoje foi você que você conquistou, irmão? Se não for o Senhor, você não levantava nem da sua cama. Se não for o Senhor guardar as suas coisas, nem elas você teriam. Outro dia eu disse aqui que aquilo que eu sempre quis guardar, eu perdi. Sumiu, desapareceu, acabou, mas tudo aquilo que eu coloquei nas mãos do Senhor eu tenho até hoje. Não se preocupe e não queira a glória para ti. Deus te escolheu para reinar nessa terra, então descanse o teu coração, não deseje a glória para ti.
eu comecei a ver as 3 coisas a qual Saul fazia de errado, que foi uma das 3 coisas das condenações a qual o Senhor o rejeitou. Diga primeiro, diga assim, primeiro. Diga impaciência. Tem alguma semelhança comigo ou com você? O impaciente não recebe, irmão. O impaciente perde. Diante de todo aquele cenário, Saul se vê pressionado. No meio daquela batalha, a qual iria começar, porque eles tinham que primeiro sacrificar a Deus. Eles tinham uma batalha para poder ir e ganhar a batalha, porque o Senhor já falaram o que tinha que fazer. Mas antes de toda a batalha, de toda a guerra, eles chamavam o profeta vinha, sacrificava, e o povo e o exército ia para onde? Diga comigo, para a batalha. Diz assim comigo, mas Samuel, diga, mas Samuel está demorando. O exército inimigo está avançando para perto deles. Mas diga assim, mas Samuel está demorando. Eles estão vendo lá bem longe aquela poeira do exército avançando. E a Bíblia diz que eles começaram a ficar amedrontados, porque o exército estava escondido em cavernas, poços e cisternas. E alguns outros soldados já tremiam de medo. Outros já tinham até fugido. Diga comigo, mas Samuel está demorando. Tem alguma semelhança comigo e com você? Que você não tem paciência para esperar. E o Senhor já tem falado, eis que está chegando. Está próximo àquilo que eu tenho te prometido. Shadaramadal. Chorotomodovia. Não sou eu teu Deus, eu te guardo, eu te protejo, calma, vai chegar. Ei, diga comigo, mas Samuel está demorando. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 13, versículo 7, e diz que alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele tremendo. Sabe o que eu vejo? Quando uma liderança é impaciente, todo o povo geme, todo o povo treme, todo o povo padece. E o que Deus tem colocado dentro de você, a impaciência. Bate no teu peito e fala assim: por que está batido a minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Olha para mim, descansa, calma. Está tudo no controle das mãos do Senhor. Está tudo no controle dele. Se não chegou ainda, não é o teu tempo, é o tempo dele. Existe um velho ditado aí no mundo que Deus tarda, mas não. Deus não tarda, Deus chega na hora certa. Então não é a hora. Mas por que eu estou passando por isso? Que Ele está te preparando para receber. Porque se Ele entregar para você antes de te preparar, você perde. Você pode até desviar, irmão. Então acalma o teu coração. Mas era preciso consultar ao Senhor. Mas o tempo passava e Samuel não chegava. Você sabe o que Saul fez? Vamos levantar o altar. Pega lá o carneiro. Vamos sacrificar para a gente ir logo para essa guerra. Vamos lá, não dá mais tempo. Samuel não vem. Sabe quantos dias Samuel demorou para chegar? Diga comigo, 7 dias. Eu vou ser ousado aqui, evangelista. Mas ousado mesmo. Levanta sua mão.
Não fique ansioso, não fique ansiosa, em nome de Jesus. Assim como o profeta Samuel demorou 7 dias para chegar, para poder sacrificar, em 7 dias o Senhor vai mudar uma história na tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua história. Em 7 dias vai chegar uma notícia, vai chegar algo glorioso para a tua vida, que você vai se espantar. Você vai falar assim: meu Deus! E o Senhor vai estar dizendo no teu coração: eu não disse que é para esperar, eu não disse que era para obedecer, eu não disse que era para você ficar aguardando, eu não disse para você que você tem algo muito grande no teu coração. Então não seja impaciente, em nome de Jesus. Glorifica a Deus, igreja. Em 1 Samuel 13:9 vai dizer que ele mesmo, Samuel, não chegava, e ele mesmo, Saul, decidiu oferecer holocausto e sacrifício por conta própria. Escute aqui para mim. Mesmo não sendo sacerdote. Não adianta você querer fazer algo que você não foi chamado para fazer. Só vai atrapalhar a tua vida, meu irmão. Não adianta você querer avançar para um lugar onde você não foi chamado para ir. Só vai atrasar teu lado e daqueles a qual você vai estar junto. Se você for olhar e falar assim: mas aquilo que Saul estava fazendo era legal, ele estava sacrificando a Deus, estava adorando a Deus, ia para uma guerra a qual Deus pediu para eles irem. Diga comigo: mas ele não era sacerdote. Perceberam a impaciência na vida dele? A falta de fé resultou ele querer fazer justiça com a própria mão. Um rei escolhido por Deus, na insubordinação e na impaciência. Às vezes a gente quer resolver um negócio rápido e o Senhor está falando: calma. Não, mas a gente tem que resolver, calma. Não, mas tem que fazer, tem que ir. Ei, o Senhor está falando hoje aqui ao meu coração, a dizer à congregação: calma. Não se desespere. Eu ainda tenho controle de tudo. Diga comigo: os prazos são importantes. Diga: mas o mais importante são os princípios. Não negocie os seus princípios. Não negocie os seus princípios. Segundo o erro da condenação de Saul, diga comigo: culpar os outros pelos seus erros. Quem nunca fez? Quem nunca culpou alguém por um erro seu? Eu já culpei várias vezes, e não tenho medo de falar. Mas depois que eu conheci Jesus, a glória pertence a Ele, das coisas que dão certo, e o fracasso, as coisas que dão errado, a mim, pelo homem que sou falho. 2013, 2 amigos de infância me convidaram para ser sócio de uma empresa, e eu entraria somente com a mão de obra daquilo que eu conheço, da parte de vendas, e eu teria 40% da empresa, o outro rapaz 40% e o outro 20%. Você fala: meu Deus, uau, que maravilha. É bênção de Deus, é presente de Deus, e as coisas acontecendo. Saí da empresa da onde eu estava, fui trabalhar.
Irmãos, foram 6 meses assim que foi uma ascensão maravilhosa. Só que chegou num dia, eles falaram: olha, o negócio não está dando certo, não vai dar. O que você quer fazer? E começaram a me deixar de lado. Em 20 dias eu saí de lá com uma mão na frente e outra atrás. O que eu vou fazer agora? E detalhe, eu não estava em paz desde o primeiro dia que eu pisei naquele lugar. Só que eu estava vendo a proporção grande com que os olhos veem. Você sabe o que é o... Você sabe o que alimenta a tua alma? Teu ego? Seus olhos, seus ouvidos. É o alimento da tua alma. Começou, para os meus clientes que eu levei para lá, começou a pipocar um monte de boleto bancário fraudado. Ia para protesto, boleto frio, levantaram mais de 2 milhões de reais em 3 bancos. Eu fui culpado. Eu paguei um preço por não ter ido orar a Deus e receber aquela notícia de primeira como sendo de Deus. E eu fico imaginando o Senhor falando: vai entrar numa fria. Vai entrar numa fria. E não foi diferente na vida de Saul, quando ele começou a culpar. 1 Samuel 13, 11 e 12 diz assim: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei ao Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer holocausto. Não queira fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Mas como que eu vou saber que aquilo que eu estou fazendo é certo ou errado? Por esta causa, coloco-me de joelhos. Por esta causa, eu dobro os meus joelhos. Efésios 4:11 diz: assim ele designou alguns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O que Deus está querendo de você hoje? Sabe o que quer? Faz assim, ó. Te colocar no caminho de novo. Não adianta ficar à beira do caminho. Tem que ir para o caminho. Hoje o Senhor está fazendo que nem o Waze faz, recalculando, para te colocar no caminho de novo. Caminho de você entender aquilo que Ele pediu para você fazer. Eu vejo o Senhor hoje aqui literalmente restaurando ministérios. O Senhor está restaurando ministérios aqui hoje. Nem mesmo as melhores justificativas são capazes de resolver os menores problemas. Fala para o seu irmão: para de se justificar. Fala para ele: para de se justificar. Ah, porque isso, porque aquilo. Ah, porque não sei o quê. Ah, que não sei o quê. Ei, você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Para de se justificar. A justificativa que nós damos para os outros é a justificativa que nós damos para nós, a justificativa que nós damos para nós mesmos. Sabia disso? Aquilo que você fala para você, primeiro, quando você não deseja vir à casa de Deus ou fazer alguma coisa para o Senhor, você já disse para você mesmo aquilo que você não quer fazer. Parou para pensar nisso? Hoje eu não quero ir na casa de Deus porque eu estou com dor de cabeça. Eu estou com uma indisposição. Estou cansado, vou ficar em casa. E é aquilo que você fala para todo mundo: eu estava cansado.
Eu estava com dor de cabeça. Pode ver. Só que muitas vezes a gente olha e para e fala assim: Senhor, eu preciso e necessito te adorar. A palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que? Você acha que você chega a falar em nome de Jesus? Por que muitas vezes nós falamos o nome do Senhor Jesus e nada acontece? Se Ele disse que tudo aquilo que nós pedirmos no nome dEle, crendo, quem crê no nome do Senhor Jesus? Dá uma glória a Deus aqui, vai. Então por que muitas vezes quando você pede no nome do Senhor Jesus não acontece? Pedis, pedis e não recebeis, porque pedis, é porque a gente não entende da forma que Ele disse. O nome dEle não é uma palavra mágica, que pediu, aconteceu. A Bíblia diz que nós temos que colocar as nossas petições diante de quem? Do Criador. E olha só que coisa doida. Você sabe como que funciona? Essa frase não é da forma que a gente aprendeu até hoje. A autoridade que Ele nos deu, fortificada, foi expulsar demônios no nome dEle, colocar as mãos sobre os enfermos no nome dEle, serão curados. Mas quando Ele disse, tudo aquilo que pedires em meu nome crendo, recebereis, é quando nós colocamos diante do Pai as nossas petições. E como que eu faço isso? Eu vou te ensinar. Senhor, peço a tua graça neste momento, de me achegar até ti, no nome do teu Filho Jesus. Nós não conseguimos chegar diante de Deus, se não for por Cristo Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Ele primeiro está chamando você para Ele. Você não tem como acessar o Pai se não for pelo Filho. Ele disse, em meu nome, crendo, pedindo, recebereis. Senhor Jesus, Pai, Deus, Abba, diante de ti me coloco, através do nome do teu Filho Jesus. E essas são as minhas petições. Quando eu comecei a entender aquele negócio, eu falei, está aí. Mas aqui eu estou expulsando demônio no nome do Senhor Jesus, e eu não preciso fazer isso. Mas na hora que você vai colocar as suas petições diante do Pai, para entrar na presença dEle, aí é diferente. Eu venho até ti, Senhor, é no nome do teu Filho Jesus, e diante de ti eu coloco as minhas petições, e são essas. Coloca tudo aquilo que você tem para falar para Ele. Coloca tudo aquilo que Ele colocou no teu coração. Porque nem mesmo as melhores justificativas são capazes de resolver os menores problemas. Você sabe quem é capaz de resolver os maiores problemas da sua vida? Deus. 2 Timóteo 1,7 diz, porquanto Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E aí? Explosivo. Hoje o Senhor está tratando, sabe com o quê? Comigo e com você? A mansidão, a temperança, o domínio próprio. Se a gente explodir, vai adiantar alguma coisa? Vai melhorar ou vai piorar? Não entendi, vai melhorar ou vai piorar? E por que explode? Eu falo que nós temos dois monstros dentro da gente. Quem você alimentar mais é o que vai sobressair mais. Se você alimentar o homem ruim,
Ele, a hora que sair para fora, meu irmão, segura. Mas tem um monstro bonzinho. Entendeu? O amor, ele é sofredor. Mas nele você pode todas as coisas, porque Deus é. Terceira coisa que Saul, desobediência a Deus. O Senhor deu uma ordem para Saul contra os amalequitas, pelo que fizeram a Israel na saída do Egito. Êxodo 17, 8 ao 16, ele vai dizendo que ele falou: ei, destruí-los, todo homem, mulher, criança, até mesmo os animais. Mas quando Samuel encontra Saul, ele diz que seguiu todas as ordens de Deus. Tudo aquilo que o Senhor me pediu eu fiz. Mas no entanto, quando Samuel confronta Saul, Saul vai e culpa os outros. E ele diz que foi o povo que trouxe de volta para sacrificar ao Senhor. E foi nessa hora que Samuel proferiu as palavras que eu e você conhecemos, que é melhor obedecer do que sacrificar. Saul olha para Samuel e fala assim: olha, o povo que quis que nós trouxéssemos as melhores coisas, o povo que quis que nós trouxéssemos o melhor gado para sacrificar a Deus. Além de todas essas coisas, além de buscar a glória para si, de ser impaciente, de culpar os outros, de ser desobediente, olha para mim, irmão, é mentiroso. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão ao reino de Deus. A palavra do Senhor diz, segundo Samuel, capítulo 5, versículo 4: tinha Davi 30 anos quando começou a reinar. Deixa eu te fazer uma pergunta: você sabe quantos anos tinha Saul? Ou melhor, quantos anos Saul reinou depois de ser rejeitado? Alguém sabe aqui? Sabe, evangelista? Quantos anos Saul reinou? Sabe, pastor Elza? 39 anos. Depois dele ser rejeitado, depois de Samuel chegar até ele falando: ei, Deus rejeitou o seu reinado, 39 anos ele continuou reinando. Mas espera aí, se nós lemos aqui em 2 Samuel 5,4, tinha Davi 30 anos quando começou a reinar. E Saul, depois de ser rejeitado por Deus o seu reinado, ele ainda reinou 39 anos. Então o rei Davi, quando o profeta Samuel chegou para Saul e disse assim: olha, Deus rejeitou o seu reinado, porque ele já encontrou uma pessoa segundo o seu coração. Então espera aí, se ele reinou 39 anos depois de ser rejeitado, e Davi foi assumir o trono com 30 anos de idade, então quando Samuel chegou lá para falar com Saul, Davi não tinha nascido. Ela entendeu. Quando você ainda estava em Deus, porque a Bíblia diz que nós fomos eleitos nele, você é um escolhido de Deus antes mesmo de estar no ventre da tua mãe. Deus te conhece, Ele sabe quem é você.
antes mesmo de Davi nascer, antes mesmo de Davi estar no ventre da mãe, Deus disse a Samuel: eu já escolhi um, que é segundo o meu coração. Você é eleito nele, meu irmão. Larga dessa carne, viva pelo Espírito e discirna aquilo que é do Espírito, porque o ministério do Espírito é maior. Quer viver pela carne? Por aquilo que você vê? Por aquilo que você escuta? Você só vai discernir aquilo que é da carne, irmão. Chega. Mas não negocie os seus princípios daquilo que você tem com Deus. Ele te escolheu, Carlos. Ele não permite uma aprovação maior na tua vida daquela que tu possa suportar. Quantas perdas nós já tivemos? Quantas desilusões nós já tivemos? Quantas frustrações nós já tivemos? Ei, e você está aqui, cara. Você está aqui adorando a Deus. Você está aqui louvando e adorando ao nome dEle. Por mais doloroso que esteja o seu coração, por mais sangrando que esteja o teu coração, por mais cicatrizes que tenham o teu coração. E eu posso falar para você, não é a primeira e nem a última luta que você está passando, meu irmão. Essa é uma má notícia que eu tenho para você. Está vindo outra aí, pode ser pior do que essa que você está passando. Isso, pelo amor de Deus, não vai. Mas você é um escolhido de Deus antes do ventre da tua mãe. E você sabe o que Samuel fez? Naquela noite, no último versículo, no versículo 11, Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Chegou o momento de clamar a Deus. O que precisa ser mudado na tua vida? O que precisa ser transformado? Ah, minha vida é perfeita. Não é. Nós precisamos ser mudados todos os dias, a todos os instantes. Deus precisa nos mudar. Deus precisa mudar a nossa história. Ele precisa fazer através do Espírito dele sobre as nossas vidas. Se coloque de pé. Em nome de Jesus. Coloca a sua mão no teu coração. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite, diante de Ti, eu venho até a Tua presença, para que o Senhor me leve até o Pai. E eu te peço, ó Deus, a permissão para entrar na Tua presença, no nome do Teu Filho Jesus, a colocar diante de Ti as minhas petições, a minha mãe, o meu pai, meus filhos, meu esposo, minha esposa, toda a minha família.